Você é louco pra chegar sexta-feira porque você não suporta o seu trabalho? Segunda-feira é o pior dia da semana porque começou a ocupação e a chatice? Então aguenta aí que eu vou falar um pouquinho hoje sobre Super Ocupado, do Kev DeYoung. E aí pessoal, meu nome é George, esse é o GeoLê e GeoLê o Super Ocupado, do Kev DeYoung. Galera, esse livro aqui é um livro da editora Fiel, um livro de 140 páginas, tamanho 14x21, um livro de tamanho lindo. Eu amo o tamanho desse livro, já gostei dele, o tamanho dele é legal. E eu recebi ele da parceria Lilian Comunica aqui do canal, inclusive como sempre eles mandaram aqui pra mim um papelzinho aqui com uma breve resenha aqui, né, uns comentários sobre o livro e uns desenhos aqui atrás. Mas então, o que fala Super Ocupado, né? Aqui no subtítulo nós vemos um livro misericordiosamente pequeno sobre um problema realmente grande. Super ocupado é uma característica que infelizmente muitos de nós carregamos. Aqui nesse livro, ser super ocupado para o Kev DeYoung é estar ocupado ao ponto de não conseguir se controlar, não conseguir se organizar. Sempre quando alguém te pede um favor, você diz não, não dá porque eu estou super ocupado. E nessa correria de organização de tempo, de trabalho e vai e vem, estudo e etc. Eu acho que todos nós de alguma forma temos um pouquinho desse problema de estar super ocupado. Nesse livro, a proposta do Kev DeYoung é nos esclarecer, é abrir os nossos olhos para essa situação, para que a gente possa pensar um pouquinho. Será que estar super ocupado não está afetando a nossa vida espiritual? Porque não podemos nos enganar. Estar super ocupado não é simplesmente estar sobrecarregado ao ponto de não conseguir fazer o que gostaria, mas muitas vezes atrapalha o nosso relacionamento com Deus e também o nosso serviço e amor ao próximo. Então, no primeiro capítulo, o Kev DeYoung fala sobre o que significa ser super ocupado, algumas características que todos nós nos identificamos, né? E aí um resumo de todo o conteúdo do livro são 3 números que ele apresenta no fim do primeiro capítulo: 3, 7 e 1. E é com base nesses 3 números que eu vou falar o que esse livro apresenta. 3. No capítulo seguinte, o DeYoung vai falar de 3 principais problemas que enfrentam aqueles que estão super ocupados. Primeiro, perder a alegria. Quantas vezes a gente não lamenta porque quis fazer algo e não conseguiu? Muitas vezes estar super ocupado sim rouba a nossa alegria. A gente acaba andando um tanto depressivo e muito carrancudo também. Segundo, roubar nosso coração. Um outro problema de andar super ocupado é estar tão preenchido, cada lacuna do tempo está preenchido com atividades que não há tempo para reflexão. Preocupação é algo constante, exaustão é algo constante, é saindo de uma coisa, entrando em outra, não há pausa, não há respirar, não há descanso, não há alívio. Isso é algo terrível. E talvez a maioria das pessoas que estão assistindo se identifiquem com esse tipo de coisa. Terceiro, encobrir a podridão do nosso coração. Um outro problema de estar super ocupado é não olhar para si. Estamos tão preocupados em fazer uma coisa, em fazer outra. Quando você tá parado, parece que tem algo errado. Você deveria estar se ocupando com alguma coisa e não há tempo para considerar as suas atitudes. Isso é de grande importância. E quando não há tempo para reflexão, muitas vezes nós encobrimos, nós escondemos a perversidade e a podridão de nosso coração. Coisas que só vão ficar realmente escancaradas diante de nossos olhos quando paramos para considerar e se autoexaminar. Partindo desses 3 problemas que são terríveis o suficiente para deixar a gente um pouco preocupado e alerta sobre estar super ocupado, o DeYoung então fala sobre 7 diagnósticos que nós podemos observar em nossas vidas para saber se estamos correndo esse risco. Primeiro, você está cercado de muitas manifestações de orgulho. Infelizmente, muitas das nossas ocupações têm a ver com orgulho, e isso é muito interessante. Porque, por exemplo, o que faz uma pessoa querer aceitar todo tipo de solicitação que é oferecida a ela? Muitas vezes é com um desejo, é movido por um desejo de querer agradar os outros, de querer ser bem visto, de querer ser visto como alguém solícito, de alguém disposto, alguém que se ocupa, alguém que faz, alguém capaz. Muitas vezes tem até dinheiro envolvido, trabalho suficiente para ter o sustento, mas quer ter mais, quer ter luxo e quer trabalhar mais e acaba se sobrecarregando. E hoje em dia, na era das redes sociais, por que não postar no Facebook o que você está fazendo? Segundo, você está tentando fazer o que Deus não espera de você. A gente precisa lembrar que o que Deus requer de nós é fé em Jesus Cristo, é amor, é uma vida de piedade, e Ele não vai deixar de nos amar se nós não fazemos determinadas coisas, ou Ele não vai nos amar mais se fazemos coisa demais. Precisamos ter muito cuidado com o legalismo e ao estar se ocupando demais, com muito ativismo, se sufocando para querer agradar a Deus, quando na verdade não é bem o que Deus espera de nós. Terceiro, você não pode servir ao próximo sem estabelecer suas prioridades. Primeiro, porque nós não somos deuses, nós não somos como Deus, nós não podemos servir a todas as pessoas ao mesmo
tempo, na mesma intensidade, e isso não é possível. E infelizmente querer servir aos outros muitas vezes é feito a custo de coisas que são mais importantes. Infelizmente tem pessoas que prejudicam suas famílias ao estar muito ocupado no trabalho. Existem pessoas que prejudicam seu relacionamento com Deus ao querer ajudar as outras pessoas. Enfim, deve haver um equilíbrio aí. Ninguém deve deixar de trabalhar por causa da família, ninguém deve deixar de ajudar os outros para estar na igreja. Não é isso. Mas é necessário estabelecer o que é prioridade. Afinal, nós somos limitados e não dá para fazer tudo. Quarto, você não precisa parar de enlouquecer por causa de seus filhos. Bom, eu não sou pai, eu não sei o que é criar filhos, mas eu tenho mais ou menos uma noção e realmente é algo que perturba muita gente. Nessa parte, DeYoung cita algo que a secretária dele falou uma vez. Ela disse que existem alguns pais que acham que são os piores pais do mundo, que não valem nada, que não prestam. E existem outros pais que se acham os melhores do mundo, perfeitos, sem nenhuma falta. E ela diz, os dois estão errados. A verdade é que os pais devem zelar pela educação de seus filhos, buscar fazer o melhor, mas nunca será perfeito. A educação dos filhos deve ser feita com esmero, mas sempre confiada na graça de Deus. 5. Você está deixando a tela estrangular sua alma. E aqui ele vai falar sobre internet, sobre e-mail, redes sociais. Hoje em dia a internet está tão presente que se não houvesse internet, nós viveríamos em um mundo totalmente diferente. Por exemplo, um vídeo como esse vocês não estariam assistindo. Mas a presença da internet em todo lugar pode ser um pouco preocupante, porque acaba deixando a gente em uma sensação de que sempre deve estar buscando informação, sempre deve saber das novidades, sempre deve estar conectado. Um dos problemas da internet é, de certa forma, nos ocupar com mais de uma coisa ao mesmo tempo, sempre. A gente nunca está focado em uma coisa só. Se está trabalhando, tem a aba do Facebook aberta do lado. Se está lendo um livro, tem o lado celular com o WhatsApp aberto. Sexto, é melhor você descansar antes que se estrague totalmente. Nesse capítulo ele fala da importância do descanso e como Deus instituiu o quarto mandamento para que nós descansássemos. Isso é muito legal e nos remete um pouco à humildade também, reconhecer nossas limitações. Nós somos seres limitados e precisamos reconhecer isso. Precisamos dormir, precisamos descansar, precisamos ter um tempo para parar tudo e confiar na graça de Deus. Aqui ele volta a falar sobre a tecnologia, de como ela faz uma mistura entre aquilo que é trabalho e aquilo que é descanso, e a gente não consegue distinguir direito. Enquanto trabalha, tá procurando descansar, enquanto descansa, tá procurando trabalhar, e isso acaba deixando a gente super ocupado, sobrecarregado e não consegue fazer nada direito. Sétimo, você sofre mais porque não espera sofrer nada. Finalizando essa parte dos diagnósticos, ele explica um pouco o que ele quer dizer com ser super ocupado. Algo interessante é que ele diz que não é um problema ser ocupado, não é um problema nem mesmo ser ocupado com muitas coisas. Não é isso. O problema é a preocupação, é a expectativa, é a ansiedade, é a exaustão que acontece conosco por causa das muitas atividades. Sofrimento e estresse muitas vezes acontece porque a gente acredita que não deveria estar passando por sofrimentos e estresse. Se está fazendo algo muito difícil no trabalho e a gente lamenta e se estressa e xinga e caramba, tá muito difícil isso aqui. Provavelmente quem tem essa reação pensava que o trabalho deveria ser fácil. Algo interessante também nesse capítulo é que ele fala que o problema de ser super ocupado está muito mais na alma do que nas atitudes em si. Então, diante das muitas atividades que alguém se ocupa, ao invés de se estressar, de se irritar, de reclamar de tudo e murmurar, essa pessoa deve confiar na graça de Deus e dessa forma também sabendo administrar as coisas. Afinal, ter muitas atividades nem sempre é algo mal e nem sempre pode ser evitado. Mas terminando o livro, no último capítulo, o número 1 se refere a uma coisa necessária. Então nessa parte o DeYoung vai falar sobre a história de Maria e Marta. Vocês devem conhecer isso aí. Jesus chegou na casa, Marta estava preocupada, querendo fazer várias coisas para Jesus. Maria foi e se achegou aos pés de Jesus. Então Marta reclama: Senhor, por que vai deixar ela ir? Por que não manda ela me ajudar? Aí Jesus fala: Marta, você não entende. Ela escolheu a melhor parte e essa não será tirada, porque uma coisa só é necessária. Então nesse último capítulo ele vai falar sobre a importância de buscar a presença de Deus e viver aos pés de Jesus Cristo, porque essa única coisa que é necessária é viver na presença de Deus. É claro que nós temos muitas atividades, é claro que nós precisamos trabalhar na igreja, servir o nosso próximo, ajudar aqueles que estão precisando, nos envolver em atividades na família, na escola, no trabalho, etc. Sim, nós podemos e até devemos nos envolver com essas coisas, mas uma coisa é necessária: buscar a presença de Deus. Como é que eu posso me envolver com todas essas coisas e ao mesmo tempo ter uma vida que busca uma coisa somente? A verdade é que tudo isso deve girar em torno da busca da presença de Deus. Todo trabalho deve ser voltado para a presença de Deus e para a glória de Deus. Todo estudo, todo envolvimento, todo amor, todo relacionamento, tudo deve ser feito e voltado para a glória de Deus e para um trabalhar da comunhão com Deus. Devemos constantemente nos guardar de atividades e nos voltar aos
aos pés de Cristo para aprender com ele em sua palavra e em oração. E assim o DeYoung encerra esse livro. Pessoal, é um livro muito bom, eu recomendo muito para qualquer pessoa. É importante dizer que em todos os capítulos o DeYoung é muito equilibrado, ele sempre vai falar um porém, ele sempre vai falar como fazer, ele sempre vai mostrar o outro lado da moeda, é muito bacana isso. Ele em todo tempo é muito pastoral também, sempre aplicando bem os princípios bíblicos a cada situação, e é muito simples, uma linguagem acessível para qualquer pessoa, muito atual, e não tem dificuldade nenhuma nesse livro. É um livro pequeno, eu li esse livro em algumas horas, eu comecei a ler pela manhã, quando foi 1h da tarde mais ou menos, eu já estava terminando o livro, porque é algo que me deixava muito com vontade de aprender, de entender esses princípios. Afinal, eu também tenho dificuldade sendo super ocupado, né? Mas então é isso, galera, essa aqui é a minha recomendação. Se você gostou desse livro, você pode adquirir ele na Editora Fiel, eu vou deixar o link para você comprar o livro aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você gostou dessa apresentação, clique em gostei aqui embaixo também, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquela pessoa que tem reclamado que ela está ocupada demais, que ela está super ocupada e sobrecarregada e não aguento mais minha vida aí. Manda esse vídeo pra ela pensar um pouquinho, refletir e quem sabe considerar a leitura desse livro, que certamente vai ajudar a vida dela. Olha aí que legal. Deixa aqui embaixo também nos comentários qualquer experiência aí, ou se você já leu esse livro, o que é que você achou. E é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido esse vídeo, até a próxima e fica aí na tela com os últimos vídeos aqui do canal. Falou!